Fala, pai, vamos para mais um dia de dicas e palpites aqui no canal Juan Tipster. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, que são vídeos diariamente. Lembrando que esse conteúdo é para mais de 18 anos e aposte com responsabilidade. Vamos pro primeiro jogo do dia, o jogo que ocorre entre o Manchester e o Leicester. O Manchester nos últimos 5 jogos obteve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Por outro lado, o time visitante nos últimos 5 jogos obteve 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Manchester não tem feito boas partidas. Nos últimos 5 jogos dentro de casa obteve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Por outro lado, o Leicester fora de casa nos últimos 5 jogos obteve 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Analisando o time na tabela, o Manchester ocupa a 13ª colocação e o Leicester ocupa a 15ª colocação. Analisando esse jogo, eu acredito num jogo aberto, na qual não dá para definir qual é a equipe que vai ser a vencedora, apesar das odds estar favorecendo o Manchester. Fui buscar uma cotação nesse jogo para a gente agregar no nosso bilhete e acredito num jogo para mais de 2 gols e meio, está pagando a cotação de 1,44, 1,47, a depender da casa, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é casa para vencer. Se você for aquele investidor que gosta de correr mais risco, está pagando a cotação de 1,36, 1,40 a depender da casa. Apesar de ser um jogo difícil, eu acredito que o Manchester não perca essa partida. Vamos para mais um jogo, é o jogo entre Tottenham e o Ipswich. Tottenham nos últimas 5 partidas obteve 4 vitórias e 1 derrota apenas. Por outro lado, o time visitante nos últimos 5 jogos obteve 2 empates e 3 derrotas. O Tottenham de casa tem feito uma excelente campanha, vem de 5 vitórias nas últimas 5 partidas disputadas dentro de casa. O time visitante vem de uma race horrível, vem de 3 derrotas e 2 empates. Analisando o time na tabela de classificação, o Tottenham ocupa a 7ª colocação e o time visitante ocupa a 18ª colocação na zona do rebaixamento. Esse jogo não dá para inventar, então eu vou de casa para vencer. Está pagando a cotação de 1,22, 1,27 a depender da casa, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Se você for aquele cara que gosta de correr mais risco, Tottenham para vencer no primeiro tempo está pagando a cotação de 1,65, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Vamos para mais um jogo, é o jogo que ocorre entre o Mallorca e o Atlético de Madrid. O time da casa nos últimos 5 jogos obteve 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Por outro lado, o Atlético nos últimos 5 jogos obteve 3 vitórias e 2 derrotas. O Mallorca dentro de casa nos últimos 5 jogos obteve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Por outro lado, o Madrid vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Analisando os times na tabela de classificação, o Atlético ocupa a 3ª colocação e o Mallorca ocupa a 8ª colocação. Analisando esse jogo, eu acredito que o Atlético marque pelo menos um gol nessa partida. Está pagando a cotação de 1,38, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é Atlético empate anula. Vamos para a Inglaterra, é o jogo que ocorre entre o Chelsea e o Arsenal. O Chelsea nas últimas 5 partidas disputadas obteve 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Por outro lado, o Arsenal obteve também 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Chelsea dentro de casa vem de uma excelente campanha, vem de 4 vitórias e 1 empate. É um time que marca gols em todas as suas partidas. Por outro lado, o Arsenal fora de casa não vem num retrospecto tão bom, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Analisando o time na tabela de classificação, o Chelsea ocupa a 4ª colocação e o Arsenal vem logo atrás, ocupando a 5ª colocação. Eu acredito num jogo bastante parelho e por isso eu vou um jogo para mais de 1 gol e meio, tá pagando a cotação de 1,22, 1,25 a depender da casa. Outra possibilidade é Arsenal para marcar pelo menos um gol. O ataque do Arsenal é muito forte, um contra-ataque muito rápido e eu acredito que ele marque pelo menos um gol nessa partida. Tá pagando a cotação de 1,23, que é uma excelente cotação também para a gente agregar no nosso bilhete. Vamos para mais um jogo, é um jogo que ocorre entre o Monza e Lazio. Monza nas últimas 5 partidas obteve 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Por outro lado, a Lazio vem de 4 vitórias e 1 derrota apenas. O Monza dentro de casa obteve 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. É um time bastante over, é um time que marca gols
porém sofre gols em todas as suas 5 partidas disputadas. Por outro lado, a Lazio nos últimos 5 jogos fora de casa obteve 4 vitórias e 1 derrota. Analisando os times na tabela de classificação, a Lazio ocupa a 5ª colocação e o Monza ocupa a 18ª colocação na zona de rebaixamento. Analisando esse jogo, eu acredito que a Lazio não perca essa partida. Então eu vou Lazio empate anula, tá pagando a cotação de 1,34 com excelente cotação pra gente agregar no nosso bilhete. Se você for aquele cara que gosta de correr mais risco, Lazio para vencer, tá pagando a cotação de 1,83, 1,87 a depender da casa. É uma excelente cotação pra gente agregar no nosso bilhete. Desembarcamos no Brasil, vamos para a decisão da Copa do Brasil. O jogo ocorre entre Atlético Mineiro e o Flamengo. O jogo de ida, o Flamengo meteu 3-1 no Atlético, dentro de casa. Porém, agora vai jogar fora de casa, na pressão do Atlético Mineiro. O Atlético nos últimos 5 jogos obteve 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Por outro lado, o Flamengo nos últimos 5 jogos obteve 3 vitórias e 2 empates. O Atlético dentro de casa é um time bastante forte, é um time que busca se impor. Nos últimos 5 jogos obteve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Por outro lado, o Flamengo está invicto, vem de 3 empates e 2 vitórias fora de casa. Analisando esse jogo, eu vejo um jogo que o Atlético vai buscar o resultado, a desvantagem é grande e ele tem que buscar pelo menos 2 gols para levar a partida para o pênalti. E por isso eu acredito no jogo para mais de 1,5 gol, tá pagando uma cotação de 1,36, 1,42, a depender da casa, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Se você for aquele cara que gosta de correr mais risco, ambas equipes para marcar, o Atlético vai procurar o resultado, o Flamengo vai ter espaço para contra-atacar e por isso eu acredito que ambas equipes marquem nessa partida. Tá pagando uma cotação de 2,5 a depender da casa, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Vamos para o último jogo do dia que eu separei para vocês, é o jogo entre o Real Sociedade e o Barcelona. O time da casa nos últimos 5 jogos obteve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Por outro lado, o Barcelona vem numa campanha excelente, vem de 5 vitórias nas últimas 5 partidas disputadas. O Real Sociedade dentro de casa não vem do retrospecto tão bom, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Por outro lado, o Barcelona nos últimos 5 jogos fora de casa obteve 4 vitórias e 1 derrota apenas. É um time bastante over, é um time que busca se impor a todo momento da partida. Analisando os times na tabela, o Barcelona ocupa a 1ª colocação e o Real Sociedade ocupa a 11ª colocação. Eu acredito num jogo para mais de 1,5 gol, tá pagando a cotação de 1,20, 1,21, a depender da casa. É uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é o Barcelona para vencer a partida, se você for aquele cara que gosta de correr mais risco. Tá pagando a cotação de 1,70, 1,78, é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Então é isso, galera, ficamos por aqui. Esses foram os jogos que eu achei de valor para a gente agregar no nosso bilhete. Então se inscreve no canal, ativa as notificações que são vídeos diariamente. Chegou a hora mais esperada, que é a hora do nosso bilhete. Segue no próximo frame. Fui!